Ok, pessoal. Estamos tratando, então, dos direitos reais, falamos de uma série de situações aí naqueles vídeos, tudo que a gente postou lá. Terminamos posse, começamos propriedade, estamos falando de direito de propriedade, classificamos, falamos das espécies de classificação e tratamos, né, das formas de aquisição agora. Entramos, né, nas formas de aquisição da propriedade imobiliária. Então, nós tratamos no vídeo que está lá para vocês já de algumas formas de aquisição, e essas formas de aquisição, elas podem ser divididas de acordo com a nossa classificação lá. Nós falamos que a aquisição da propriedade, ela pode ser originária ou derivada, e essa classificação, ela se encaixa bem para a gente dividir as formas da aquisição da propriedade imobiliária. A aquisição da propriedade imobiliária, ela pode ser tanto originária, né, ou como derivada. O que é uma aquisição de propriedade originária e o que é uma aquisição de propriedade derivada? Na aquisição de propriedade originária, eu adquiro a propriedade, porém eu não faço isso com a participação do proprietário anterior. Não há uma negociação, não há uma relação negocial, não há um contrato, não há nada. Nada que vincule a transmissão da propriedade do proprietário anterior para um novo proprietário. Ela disse originária por isso. Como exemplo, é o tema que a gente vai começar a tratar, né, ou começou a tratar já na aula passada, no vídeo passado, que é a usucapião. Na usucapião, quando ocorre a usucapião, não há uma aquisição. Muitas vezes a pessoa que está fazendo a usucapião, a pessoa que está pretendendo a propriedade daquele imóvel usucapião, nem conhece o proprietário anterior. Sequer sabe quem é, nunca ouviu antes, e talvez não o veja se não for localizado, se o processo for a revelia, for por edital, talvez nem conheça aquele proprietário. Mas, no final, se aquilo tiver procedência, for considerado tudo justo, correto, perfeito, ele vai adquirir a propriedade a partir do zero, a partir de não de uma relação negocial, mas a partir de uma situação originária. Ela surgiu pela prescrição aquisitiva, pela posse continuada dele. Essa é considerada a propriedade, né, a aquisição da propriedade originária. E eu tenho também, né, além da usucapião, as chamadas accessões, né, que são naturais ou artificiais ou industriais. Elas também são situações que se criam, né, numa determinada circunstância e não há nenhuma relação com um proprietário anterior. Um exemplo disso que a gente pode citar aqui é quando há assoreamento de rios, né? Por exemplo, eu tenho uma propriedade e do lado de lá do rio, uma outra pessoa tem uma propriedade. O rio é a divisa dessas duas propriedades. Mas o rio muda o seu curso, né? Ou ele faz um assoreamento e eu ganho um pedaço a mais de terra. Essa terra que juntou-se à minha terra aqui da margem do rio, ela passa a ser minha, né? Mas eu não negociei com ninguém, até porque ela nem existia. Também é uma forma originária. Ou quando o leito do rio é a divisa, metade do rio para lá é do proprietário A, metade do rio para cá é minha, né? Então, até a metade do rio é minha propriedade, dali para cá é do outro. Se forma uma ilha aqui na minha metade da divisão, essa ilha é minha. Eu recebo ela, adquiro ela por acessão. Não há negociação com nenhum proprietário anterior. São as duas formas, assim, a usucapião e as accessões. Né, a gente vai estudar as accessões, cada uma delas, como a usucapião também. Do outro lado, eu tenho a derivada. A derivada, ela depende de uma relação com o proprietário anterior. Então, eu tenho as relações negociais, compra e venda, permuta, doação, enfim, tudo que transmite, que é translativo da propriedade, vai passar para um outro, de um proprietário para o outro. Essa é uma forma, e a outra forma da transmissão derivada é a sucessão hereditária, é a morte, né,
de uma pessoa, os seus bens se transmitem aos seus herdeiros. Havia um proprietário anterior e agora tem um novo proprietário. Então, a aquisição da propriedade se dá sempre de duas maneiras, ou da maneira originária ou da maneira derivada. A forma originária, eu tenho uso capião e as cessões. A forma derivada, eu tenho as relações contratuais, negociais e a sucessão hereditária. Pode ser a sucessão pela legítima, que é aquela que se transmite aos herdeiros legítimos, ou pode ser a testamentária, né? A testamentária pode ir o bem tanto para herdeiros legítimos como para não legítimos, para nem parentes precisam ser para receber por testamento. Legado, né, é uma transmissão da posse, uma aquisição da posse pela via derivada, tá? Então, nós temos essas duas formas, né? E agora a gente entra, de fato, no uso capião, explicando forma derivada, forma originária, né? Na forma originária, uso capião e as cessões. Vamos começar pela uso capião. O uso capião é uma das formas de aquisição da propriedade. Eu não sou proprietário daquele bem, daquela coisa, e, de repente, pelo exercício contínuo, constante da posse, atendido os outros demais requisitos, eu me torno proprietário daquele bem. Nós vamos começar aqui, estamos tratando da aquisição da propriedade imobiliária, dos bens imóveis. Então, vamos tratar do uso capião de bens imóveis. Num segundo tópico, aquisição da propriedade dos bens mobiliários, dos bens móveis. Vamos tratar da propriedade mobiliária, ok? A gente tratou de propriedade e já tratou de posse. A propriedade se dá pelo uso, fruição e gozo da coisa. Então, se eu tenho esses três direitos inseridos no contexto da relação entre a minha pessoa e o bem, direito de uso, direito de gozo e direito de fruição, eu digo que eu tenho a propriedade. Me equivoquei. Direito de uso, direito de fruição e gozo, que é a mesma coisa, e direito de disposição, de dispor de qualquer coisa, de dispor da coisa. Então, se eu tenho esses três direitos, eu digo que eu tenho a propriedade plena do bem. Eu posso abrir mão do uso, como a gente já falou, quando eu alugo, tá? Essa pessoa vai usar, mas não vai fruir e não pode dispor do bem. Mas eu abri mão, né, de uma parte dos meus direitos. Posso abrir mão da fruição com a questão do usufruto, tá? Então, abro mão tanto do uso como da fruição, usufruto. A propriedade me dá esses três direitos. Eu não preciso estar usando e não preciso estar fruindo, apenas tenho que ter o direito de dispor da propriedade para que eu não a perca. Então, mesmo não usando, mesmo não fruindo, eu não perco a propriedade. Mas e por que existe o uso capião? Por que de repente vem uma lei e diz assim, olha, se você não usar, não fruir, deixar lá parada e outra pessoa usar no seu lugar, se essa pessoa usar, tá, você perde. Poxa, será que é certo eu perder o direito de propriedade porque outra pessoa, muitas vezes até sem o meu conhecimento, eu não sabia que estava sendo ocupada ou utilizada por outra pessoa, sem o meu consentimento, eu não autorizei, cabe perder a propriedade por conta disso? O legislador entendeu que sim, que em determinadas, né, condições, sim. E qual as condições? Ele vai dizer para mim que o uso contínuo, né, a posse contínua, a posse reiterada para fins econômicos e sociais, muitas vezes, ela também não pode ser jogada fora. Se de um lado eu tenho o direito de propriedade, que é sério, que é firme, que é altamente reconhecido, regulado, regulamentado, ele é sim válido e deve ser preservado. De outro lado, a posse reiterada, né, com a sua função social e econômica, né, atendendo à função social da propriedade, ela também não pode ser jogada fora. Então, a lei, de uma maneira geral, ela diz assim para mim, para os bens imóveis: se por 15 anos eu fui possuidor de um bem imóvel e nesses 15 anos eu não sofri nenhuma afronta à minha
a minha posse, em nenhum momento ela sofreu alguma ameaça, ela foi mansa, pacífica, tranquila, pública, há sim o direito para que eu transforme essa posse em propriedade, para que haja a convolução, a transformação da posse em propriedade, a fim de que seja atendida a função social da propriedade. Porque se o proprietário anterior, né, ou o titular do domínio até o momento, em 15 anos ele não se dignou a verificar que o seu bem estava sendo utilizado por outra pessoa, não é agora que ele vai chegar e vai dizer assim, olha, esse bem é meu, eu quero que você saia. Imagina a situação, você tomou posse de uma área, foi ali, limpou, sei lá, era um terreno que estava te incomodando, ele era vizinho ao seu e estava juntando lixo, detritos, você começou a limpar, de repente fez uma horta para manter, e essa horta hoje é um dos meios de subsistência, porque ao longo aí de 5 anos você ficou desempregado, a pessoa não tem emprego, ela está numa crise econômica, e essa horta ela tem uma produção que garante a subsistência mínima dessa pessoa, e por conta disso daí não pode pagar aluguel, fez uma construção pequena, onde vive com a sua família ali dentro, já está há 15 anos agora vivendo dessa forma, ficou 5 anos limpando, hoje mais 10 anos é da sua sobrevivência, é para a sua condição social, para o atendimento econômico, tudo bem, ele está ali. Aí chega o proprietário, depois de todo esse tempo, dos 15, 16, 17, 20, 25 anos, ele chega e diz, o que você está fazendo na minha área? Levanta acampamento e vai embora, você tem que sair. Não é justo também desse lado, não é justo com o proprietário que ele perca de qualquer forma a sua titularidade, o seu domínio sobre a coisa, mas também não é justo que ele, no abandono, agora, de uma hora para outra, queira romper uma situação que já está ali consolidada há mais de 15 anos, por exemplo. Há 25 anos, vamos dar um exagero aqui. Já com 15 ele já adquiriu o direito. Então, a regra geral dos 15 anos foi vencida. A propriedade que antes era abandonada e estava trazendo malefícios para a região, agora ela é devidamente ocupada, ela está limpa e ela ocupa, né, ela tem uma função social e econômica que tem que ser ponderada frente ao direito de propriedade. No direito, nada é absoluto. A propriedade um dia já foi absoluta, você não conseguia retirá-la nunca. Com a relativização e a limitação da sua função social, ela deixou de ser. E uma das formas de você perder a propriedade, da pessoa perder a propriedade, é pela via da uso capião, né? Um lapso de tempo que determina uma coisa que nós chamamos prescrição aquisitiva. Há um lapso de tempo decorrido, a prescrição é isso, a prescrição instintiva, que a gente está mais acostumado a ouvir e a falar, é aquela que depois de decorrido o tempo, se você manteve-se inerte, você perdeu lá um direito a alguma coisa, extinguiu alguma coisa pela tua inércia. A prescrição aquisitiva, ela não se dá pela inércia, ela se dá pela atitude. Eu atuei de forma, né, a buscar a propriedade daquele bem, a ter a posse com o ânimos, domine com o ânimos de titular a propriedade, eu atuei ali, eu trabalhei ali, e desta forma, né, eu deixei transcorrer um lapso de tempo, né, um tempo longo, e nesse tempo determinado pela lei, surgiu para mim o direito à aquisição. Então, houve a prescrição e surgiu para mim o direito à aquisição, prescrição aquisitiva. Cada vez que você ouvir esse termo lá, prescrição aquisitiva, saiba que é aquela prescrição da qual o direito surge, da qual há o direito para aquisição, a propriedade. Então, o uso capião é isso, né, no transcurso daquela situação. E qual é a posse que eu tenho que ter sobre o bem que me dá esse direito? É qualquer tipo de posse? Óbvio que não, né? Porque se fosse qualquer tipo de posse,
o contrato de aluguel longo me daria direito ao usucapião, e não me dá. O contrato de comodato de 50 anos já me daria o direito de usucapião, e não me dá, né? A posse ilícita, a posse injusta, né? Até a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, mas ela também poderia me dar em qualquer circunstância, e não é isso que acontece. Que tipo de posse que eu tenho que ter? É aquela posse que a gente chama mansa, contínua, pacífica e pública. Ou seja, ela é mansa e pacífica porque não sofreu nenhuma oposição com relação a ela. Ela é pública porque todo mundo sabe e tem a percepção de que aquela pessoa realmente exerce a posse sobre aquilo, né? Ela é contínua porque ela não se interrompe ao longo do tempo. Não é uma coisa que eu entro, fico um tempo e depois eu sumo, eu vou embora. Não, eu estou ocupando aquele espaço, eu estou ali de maneira contínua. Às vezes até residindo ali, até moro ali naquele lugar, naquele imóvel, tá? Então, sendo mansa, pacífica, pública e contínua, é a posse, né? São os requisitos da posse que eu tenho que ter para poder pleitear na ação de usucapião. Não é qualquer posse, então, que me dá o direito a usucapiar um bem. Aquela posse que foi afrontada, que sofreu uma ação de reintegração, aquela posse que foi turbada de alguma forma, ela já não foi sem oposição, ela teve oposição. Aquela posse que não foi pública, que foi escondida, ela já não tem o requisito da pública, que não foi contínua, que a pessoa ficou, nesses 15 anos, ela ficou 8 sem usar, sem ocupar, sem nada sobre o bem, então ela também já não serve para uso capião. E esses requisitos de prazo, tipo de posse, tipo de propriedade, todos os requisitos para a ação de uso capião, eles devem estar presentes, eles têm que estar presentes no momento da propositura da ação. Eu tenho que ter 15 anos de posse. Ok. Eu sei que em determinada comarca leva 4 anos para o juiz julgar. Ok. Então eu com 11 já vou entrar com a ação, que daqui 4 anos, quando ele for julgar, já deu 15. Errou. Não deu. Não vai dar. Tem que ter os 15 no momento da propositura da ação. Eu não posso completar a prescrição aquisitiva no decorrer da demanda. Ok, gente? Isso é importante também. Bom, visto isso, toda essa parte introdutória, vamos falar um pouco agora das espécies de uso capião. A legislação, de uma maneira geral, né, Código Civil e a Constituição, eles trazem para nós algumas formas, algumas modalidades, ou como alguns doutrinadores chamam, de espécies de uso capião. E a gente vai dividir em extraordinária, ordinária, né? São as duas primeiras. Depois a constitucional rural, a constitucional urbana, eu vou ter ali, eu tenho a especial urbana coletiva, a rural coletiva, a familiar, a indígena e a administrativa. Todas essas são espécies de uso capião. E cada uma delas vão ter requisitos e vão ter tipos de posse diferentes uma da outra, assim como serão também diferentes a maneira de conduzir, até mesmo processualmente, ok? Então vamos ver, a começar pela extraordinária geral, a modalidade de uso capião extraordinária geral. Ela está prevista lá no artigo 1238 do Código Civil, artigo 1238 do Código Civil. Tá? Se você lê esse artigo do Código Civil, da leitura dele, você já vai saber que nesse tipo de uso capião são necessários 15 anos de posse. São necessários 15 anos de posse. Essa posse, o único requisito dela é que ela seja mansa e pacífica, ou seja, ela não pode sofrer oposição, tá? Ela não precisa estar embasada num justo título, não preciso ter, portanto, nenhum documento que diga da onde veio essa posse,
Ou seja, ela pode ser uma posse oriunda de invasão? Sim, pode. Eu posso invadir um terreno, eu posso invadir uma casa, um apartamento, e posso tomar posse. Se eu fiquei ali por 15 anos, de maneira contínua e de maneira pacífica, ou seja, ela foi mansa, pacífica e pública, né? Não preciso ter nenhum título, não preciso ter nenhum documento que justifique como que eu adquiri essa posse. Também não é necessário que esteja presente a boa-fé. Ela pode ser de má-fé. Ela pode ter iniciado de má-fé. Se mesmo que ela tenha sido iniciada de má-fé, se ela perdurou por 15 anos, esse prazo de 15 anos já dá o direito, já faz surgir o direito para a aquisição da propriedade. Então, essa é a mais geral e a mais ampla que existe. Não importa se o possuidor agiu de boa fé ou de má fé, não importa se ele tem um título justo ou não, e sequer importa se ele deu alguma destinação social ou econômica ao bem. Essa é a usucapião mais rasa, mais ampla e mais simples que existe. Também é que existe o maior prazo prescricional, 15 anos. Se por 15 anos eu mantive a posse, eu cuidei desse bem de maneira que nunca ninguém se opôs a ele, ou seja, ela tem que ser pública, né? E tem que ser pacífica. Se nesse tempo ninguém fez nada contra, não importa se nesse terreno é a minha casa, ou se nesse terreno tem apenas uma cobertura para eu guardar meu carro, ou se tem uma horta que eu exploro economicamente, ou exploro para o meu uso só, não importa, ou se eu só mantive essa área limpa, né? Eu cerquei, limpei e só mantive ela limpa. Se eu cumprir os 15 anos, surge sim o direito. Portanto, a hipótese mais ampla. A gente chama, né, alguns doutrinadores chamam de usucapião extraordinária geral. Ela é geral porque ela apanha qualquer imóvel, qualquer terra, e tem justamente o maior prazo prescricional. Ainda na extraordinária, mas agora o que alguns doutrinadores chamam de abreviada ou reduzida, eu tenho alguns requisitos a mais, né? 2 situações a mais, que se presentes ali, reduzem esse tempo de 15 para 10 anos, tá? Então, o que acontece? O que vai acontecer? Desde que eu tenha feito no imóvel uma das 2 situações, ou que eu tenha colocado ali a minha residência habitual, a minha residência onde eu vivo a maior parte do tempo, ou seja, eu estabeleci ali a minha residência ou a residência da minha família. Se eu fiz isso, esse prazo de 10 anos, de 15 anos, ele cai para 10, ou seja, não preciso ter justo título, não preciso ter boa-fé. Mas, se é a minha residência, ou seja, se eu dei a esse terreno, eu dei a esse imóvel um fim social, ele reduz para 10. Não precisa o possuidor ter construído o imóvel para residir. Basta que ele tenha feito daquele imóvel a sua residência. Cai de 15 para 10. Uma outra coisa que ele pode fazer também é dar um fim, uma finalidade útil ou econômica para aquilo. Ou seja, tem um terreno do lado da minha casa que há anos eu sei que ele está vazio, que ninguém procura, está sujo, está abandonado. Eu limpo essa área de terra, faço coberturas e alugo vagas para estacionamento ali. Dei a essa área um fim econômico. Esse prazo de 15 anos, essa prescrição de 15 vai cair para 10 anos. Eu não resido ali, mas tenho um uso com fins econômicos. Ou seja, é o reconhecido usucapião pro labore.
tá? Ele é a favor do trabalho e não da habitação, como no caso. É ainda extraordinária, está lá no 1238, porém no seu parágrafo único. Então, uso capião extraordinária, previsão legal, da geral, da comum, da ampla, 1238, caput. Da abreviada ou reduzida, 1238, parágrafo único. Qual a diferença entre uma e outra? No caput, eu não tenho nada além da posse por 15 anos. Se eu atendi os requisitos da posse por 15 anos, beleza. Não preciso ter justo título, não preciso ter boa-fé, não preciso da destinação econômica nem social, nada, nada, nada. Basta que eu comprove a posse. Na abreviada ou reduzida, eu tenho que dar um fim de habitação, ou seja, tem que ser a minha residência, ou eu tenho que dar um fim econômico. Tem que ter ali alguma coisa em que eu produza. Um estacionamento de veículos já é o suficiente. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento podem chamar pelo chat aqui, tá? Faz a pergunta, eu interrompo a aula e respondo. Não fiquem com dúvidas. Ok? Está tudo claro até aqui? Alguém quer fazer algum questionamento? Quer fazer alguma pergunta?